Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Esse é o nosso tema de reflexão e que está contido no capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Também é o tema que integra o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa reflexão faz parte das chamadas bem-aventuranças do Sermão da Montanha e é parte dos principais ensinamentos e conceitos das mensagens do Mestre Jesus. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus por meio da palavra e da ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Elas revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, convidando a todos a seguir este mesmo exemplo. O bem-aventurado significa o bem-estar, a prosperidade espiritual, a alegria profunda da alma ou simplesmente a felicidade. E é no Sermão do Monte que são descritos passos que o homem deve seguir para pertencer ao reino dos céus. Reino este que está no nosso próprio espírito, quando aceitamos as leis de Deus e o seu reinado. A cada bem-aventurança existe uma parte representada pelas nossas atitudes, as nossas opções, e uma outra, sendo o resultado gerado por essas condutas, esses comportamentos. No caso da nossa reflexão de hoje, que é a pureza de coração, Jesus usou as crianças como sendo o maior exemplo deste comportamento. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 15, nós vamos nos deparar com a passagem que os discípulos de Jesus procuravam afastar algumas crianças que lhe eram trazidas para que ele as abençoasse. Tendo Jesus repreendido seus discípulos, dizendo: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Dizendo que o reino dos céus é para os que se assemelham às crianças, Jesus tomou a infância como aquele período onde o ser se apresenta com humildade e simplicidade, sem ainda estar corrompido pela maldade. Os ensinamentos dessa reflexão têm como foco aqui a pureza do coração, que seria uma limpeza interior, uma limpeza espiritual. E a consequência dessa pureza seria que o poder de ver a Deus, ou seja, uma iluminação interior. Jesus sempre nos convidou a priorizar os tesouros espirituais, pois os materiais, segundo ele, poderiam ser roubados por ladrões ou ainda corroídos pela ferrugem e pelas traças. Jesus acrescenta que onde estivessem os nossos tesouros, ali também estaria o nosso coração. É que o coração sempre simbolizou os nossos sentimentos, sendo o órgão que constitui o verdadeiro termômetro das emoções e que está na dependência do centro vital chamado cardíaco, situado no corpo perispiritual, e que age sobre a circulação do sangue e a emotividade.
É comum ouvirmos as seguintes expressões: olha, aquela pessoa não tem coração. Ou fulano tem um bom coração. Ainda Beltrano tem o coração puro. Ou ela está com o coração triste. Ele falou com o coração. Olha, tem o coração aberto. Dentre tantas outras expressões. Isso porque o coração, ele tem sido o símbolo dos nossos sentimentos. É como se todos os sentimentos por ele passassem e deixassem as suas marcas, tanto as boas quanto as ruins. Para os cristãos, o coração sempre abrigou a essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e os homens. É uma relação direta entre amor e espiritualidade, sendo o coração o símbolo do sentimento de amor. Pelas palavras de Jesus, é possível compreender que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, assim como exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que afastou o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. Em resumo da reflexão de hoje, nós podemos constatar que, com a pureza do coração, passa a ser possível ver a presença de Deus em toda parte. E já o ver a Deus, ele deve ser entendido como a iluminação interior em decorrência do coração puro daquele que enxerga as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Assim, somente aqueles cujo coração é limpo e sincero verão, ou melhor, compreenderão a Deus. E se realmente queremos ver a Deus, devemos manter limpo ou limpa a janela da alma. Podemos vê-lo a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossa vida. Eu encerro a reflexão de hoje convidando a todos a despertar em si essa criança e ver se não o bem em cada ato, em cada gesto. E que a nossa fase adulta seja de aprendizado e não de uma cegueira a impedir o ver o reino dos céus. Uma excelente semana a todos e que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja e damos graças a Deus.